Olá, Rafael. Pronto. Me ouvindo aí tranquilo, meu amigo? Eu tô ouvindo, tudo certinho. Boa. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Hein, pessoal, tudo certinho? Estão ouvindo a gente bem? Ok, Pronto, estão ouvindo. vamos lá. O, Aí volta. só pegando, Diógenes, o gancho nessa história do que somente a morte e o próspero tem individualidade, isso é típico do que a gente falou no começo, dos contos maravilhosos, dos contos populares, né? Então, por exemplo, o próprio tempo, ele não é definido. O espaço não é definido nesse conto, né? É verdade. É algo muito característico desses contos populares. E como a gente fez o diálogo com a Tempestade de Shakespeare, a gente vai se lembrar que essas comédias, sobretudo, né, as comédias de Shakespeare, têm muito esse elemento mágico, esse elemento em que os contos de fadas eles meio que revivem ali naquelas peças todas, né, o elemento irreal, Uhum, irrealista, né? uhum. Enfim, o texto de Poe ele tem esse elemento muito forte também. Sem dúvida, Peron. Bom, é interessante. Aí vamos lá, a descrição dos quartos, né? Que eu acho que também é bem interessante. É, Aí ele fala aqui que os salões eram o palácio tinha muitos aposentos, aliás, 7 no total, né? Mas enfim, era muito irregular, muitas partes, já que o príncipe Próspero era bastante exótico, né? Bastante, enfim, uma cabeça completamente diferente, né? Daquilo que era tradicional. Então, ele faz um castelo com cheio de situações, de coisas de aposentos, né? Ou de locais que não descreve bem o que era um castelo naquela época, né? Mas enfim, isso é tudo questão literária mesmo. Então ele fala aqui, ó. Era uma série, era uma série imperial de 7 salões, um palácio majestoso. Na maioria dos palácios, contudo, esses salões proporcionavam uma vista ampla e direta. As portas dobráveis deslizavam para perto das paredes de qualquer lado, para que a vista daquele lugar não tivesse como ser impedida. Aqui a história era diferente, o que já era esperado dado o amor do duque por tudo que é bizarro. Os salões estavam tão irregularmente dispostos que só era possível ver um de cada vez. Havia uma curva íngreme a cada 20 ou 30 metros e a cada virada uma nova perspectiva. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma janela gótica, aí já nos remete à ideia gótica, né? Uma uhum. janela gótica alta e estreita contemplava um corredor fechado que seguia as sinuosidades do conjunto. As janelas eram guarnecidas de vitrais, novamente a ideia do gótico, né? Cujas cores variavam de acordo com a cor que prevalecia na decoração do salão para o qual se abriam. Aí eu não vou continuar lendo porque é muita coisa, mas assim, só para descrever a cor de cada aposento, né? De cada salão. Aí vem esse. É interessante, Pedro, que ele fala do salão da extremidade leste. Salão da extremidade leste. E termina com o salão da extremidade oeste. Aí tem um ciclo aí, né? Manter o suspense. Tu que vai analisar essa parte aí, meu irmão. Então, o primeiro aposento, o primeiro salão era azul, o segundo salão a cor era púrpura, o terceiro salão a cor era verde, o quarto salão a cor era laranja, o quinto era branco, o sexto violeta e o último, o mais tenebroso, né? Que ninguém se atrevia a entrar na cor preta, né? Preta com cortinas, né? A E na cor luminosidade vermelha. vermelha. Exatamente. É. Interessante que na entrada de cada salão desse havia um vitral e no corredor de cada salão, né, no corredor para entrar no salão tinha um tripé com braseiros que iluminavam o vitral e davam como é que chama? Dava um desenho, né? Dava enfim, fazia
uma silhueta, enfim, de Uma algo, projeção, é. uma projeção, obrigado, Perão, é isso aí. Uma projeção que remetia a alguma coisa, que É. não tinha uma forma definida. Aí veio a ideia onírica que tu falaste. Menos o preto ninguém se atrevia a entrar, ninguém se atrevia, tinha assim um medo, que era exatamente o lado oeste do castelo. Olha, só uma perguntinha aqui de caráter metafísico. Você não é Sim. torcedor do esporte, não, né? Ainda. Ah, rapaz. Você veja, né? O último quarto, o mais indesejado, é justamente o que tem uma coloração vermelha e preta, rapaz. Fazer o quê, cara? Tá Fazer o vendo quê? só? Pelo esporte e Que tudo, ninguém pô. queria ir para esse quarto. Se você se camisa que tem a maior O- torcida, rapaz, ninguém quer ir pro quarto, não. Só que foi por causa do Morte Vermelha onde o Póspero caiu também. Olha, mas vamos lá. Vai. É, a- o, o desenho do espaço, a gente vai ver que ele até faz uma oposição, né? É, antes, esse desenho, ele era claro, ele era aberto, né? Você, do começo, você conseguia ver o final, né? Uhum. Que era justamente um desenho, né? O que estamos tendo aqui, rubro-negros presentes. É do Neide, minha coordenadora. É, Essa aí é pelo Esporte Tudo. só para constar, isso aqui é azul, tá? Ó, que colocaram aí, ó, tá vendo? Ó? Ó, já colocaram aqui. Bom, é, O espaço. então, o espaço, ele não é claro, ele não é aberto, ele é sombrio, ele é sinuoso. Tanto que diz assim, em cada momento tem um cotovelo, né? Quer dizer, ele é todo sinuoso. Essa sinuosidade, ela vai favorecer justamente o mistério. Quando você tem um ambiente que ele é muito amplo, ele é muito aberto, você de onde está, você consegue ter uma falsa ideia de, pelo menos alguma ideia, né, mesmo que falsa, de domínio sobre o ambiente. Mas se um ambiente em que cada canto tem algo escondido, pode ter algo escondido, porque ele não continua, ele é todo sinuoso, isso só aumenta o mistério, só aumenta o medo. O cenário de Edgar Allan Poe é um cenário para fabricar o medo, né? Verdade. Então, esse elemento sombrio e sinuoso, né? Antes, a gente vai se lembrar que a gente ia ter uma arquitetura, por assim dizer, neoclássica, aberta, né? Uma arquitetura em que as retas predominam, que as aberturas predominam. Depois, esse elemento romântico, né? Ele, do sombrio, do misterioso, ele vai favorecer muito mais essa quebra de abertura, né? E o cenário de Poe ele vai revelar um pouco isso, né? Esse jogo de cores, né? É algo muito curioso porque em cada quarto, em cada um desses aposentos, o vitral ele vai refletir a cor, né? Dele. O É, azul joga a cor azul, né? O púrpura joga a cor. No último não, porque ele é todo, ele tem os reposteiros, ele tem as cortinas pretas, se não me engano, o, o tapete também, ele é preto, então, mas a cor que é lançada é uma cor vermelha, essa brincadeira que eu fiz, né? E esse é onde rompe. Veja, vem toda uma sequência, vem todo um padrão e rompe justamente no sétimo quarto, né? No último quarto que ninguém tinha coragem de entrar. de visitar, né? É, Era o quarto, é. e se eu não me engano é o quarto onde fica o relógio, Exatamente. né? É o quarto onde É, fica o é relógio. onde, é, É o onde, é, onde, tempo, é onde é apresentado para nós o relógio, né? é, é onde fica o relógio. E o interessante, Diógenes, é de novo a questão alegórica em relação a esse espaço, né? Os sete quartos já foram compreendidos, por exemplo, como os 7 dias da semana, porque está relacionado à questão do tempo, da temporalidade. O tempo como, novamente, ele marcando a vida e a Compasso, morte né? aqui do texto, né? É. Uhum. Os 7 dias da semana, né? Já houve quem interpretasse esses 7 quartos como os 7 pecados capitais. De novo, uma questão metafísica que vem se incorporar essa ideia alegórica, essa leitura alegórica do texto, né?
Tem uma outra Uhum. leitura que é um intertexto, né? Do Shakespeare, de novo. As you like it, se não me As you engano. like it. As you like Né? it, isso. Isso. E aí, o que acontece? Lá a gente vai ver as 7 idades do homem. Né? Cada quarto seria uma idade. De novo, a ideia do tempo. O tempo, é Né? E nesse verdade. texto que vai aparecer, que ele vai dizer que o mundo é um palco, nós somos meros atores e tudo mais. Né? Bom, e aí, veja, de novo a questão do tempo. Sempre um elemento metafísico, né? Ou pelo menos o elemento temporal, porque o elemento temporal ainda é físico, né? Mas a questão dos pecados capitais é um elemento metafísico. Dialogando com esses elementos claramente palpáveis, né? O próprio relógio, o pêndulo, os quartos, os vitrais, um elemento fortemente medieval, né? A gente sabe que o Uhum. medievo ele alimentou muito a imaginação romântica. Então, veja como esse espaço ele tem uma coerência. Ele tem uma coerência para gerar um efeito, ele tem uma coerência ideológica, né? O espaço. Eu lembro muito do espaço da cartomante. Você falou da cartomante do Machado, em que esse elemento sombrio para favorecer o mistério. O Machado brinca, o narrador diz assim, o que para muita gente em outras situações seria um elemento de demérito, ali acentuava o valor. Era o sombrio, era o sujo, inclusive, né? Então, como a cartomante ela vai dialogar com elementos metafísicos, nada mais interessante do que esse elemento do mistério, do sombrio, do escuro, né, do sinuoso, para Aham. potencializar esse efeito que Edgar Allan Poe falava que era tão importante. Pois é. E esse jogo de cores que ele fala também, né? Remete-se, segundo algumas análises também, são como se fosse cada fase da vida. Né? Exato. Como se fosse cada momento da vida, desde o nascimento até a morte, É, já que o preto tem essa representatividade da morte, né? isso. E quando eu falei para ti que do leste a oeste, novamente a ideia do tempo, que é o ciclo do sol, né? O Do Sol, nascer é. e o morrer, né? O nascente e o poente. O carro de Então, Apolo, né? exato, exatamente, exatamente. Que no conto vai nos dar exatamente essa ideia de que, olha, vocês estão aí celebrando, vocês estão aí na maior folia, no maior auê, mas o tempo está passando e o relógio está lá esperando vocês. Que é É. onde praticamente o desfecho, né, do conto se dá nesse local. Ok, eu acho que Isso. já falamos aqui. Sim, pronto, Peron. Fala do relógio. O que é que tu podes nos dar aí dessa ideia? Só um minutinho, Pois é, rapidinho, né? rapidinho, rapidinho, O rapidinho. relógio, a Rapidinho, questão Peron, do rapidinho, próprio Peron. Só, pêndulo, um- só um né? minutinho. Deixa eu dar um alô aqui também. Professor Francesco, meu gestor lá, lá do Colégio Municipal. Seja bem-vindo, meu amigo. Gente da melhor qualidade. Vai lá, meu irmão, desculpa. Não, veja, o relógio, o pêndulo, como se fosse uma lâmina, né? A imagem, como ele acentua isso, né? O pêndulo como se fosse uma espécie de lâmina que vai realmente nos eliminando, né? E o que tem um momento do texto em que fala assim, que quando o relógio está funcionando, ele está soando nos seus bronzes pulmões, né? Ele diz, o tempo voa. É um clichê, mas nesse caso tem um significado muito importante, porque ele é um clichê destacado. Ele é um clichê em outro contexto. Nesse contexto, ele tem um valor semiótico muito, muito forte. Né? E qual é? Ora, estão todos fortificados. Eles colocam, como você disse, as pessoas chegam com ferrolhos, né? Para garantir que ninguém vai poder penetrar aquela fortificação. E a morte vai ficar do lado de fora. Só que a morte, ela é o tempo. E o tempo voa. Ela já estava dentro, né? O tempo voa, ele transpõe a É, fortificação. Ele exato. consegue se transpor as muralhas. O tempo já está lá dentro. Então, quando se achou que estava todo mundo protegido ali, o tempo, por voar, pega esse clichê e já reoxigenou o clichê, né? O simples fato dele ser alado faz com que essas fortificações não tenham o menor poder sobre ele, né? Tanto assim que o final é trágico, como a gente sabe bem. Verdade.
Então, eu acho que a gente já pode dar adiantado, né? Porque assim, é, já falamos dos aposentos, do relógio. Acho que agora o que a gente pode falar é do quê? Do baile, né? O baile acontecendo e à medida que as pessoas estão lá curtindo, aproveitando com suas máscaras, Uhum. né? Isso já remete aí à questão do carnaval, a questão da, da folia, né? Do aproveitamento entre aspas, aí, da vida dentro desse contexto. E a cada badalada do relógio, todos paravam, né? Todos É, paravam, ficavam todos assim meio que atônitos. Acho que a consciência talvez pesava, né? Porque sentia-se que o tempo estava passando. Parece que a sensação de morte, Peron, estava presente entre eles. Essa é a impressão que eu pude ter em alguns é, momentos lendo o conto, entendeu? É como se a sensação de que a vida, olha, a vida está passando, a vida está acabando, como você mesmo disse, a vida é breve. Daqui a pouco se. E interessante que quando o relógio parava, todo mundo ficava olhando um para o outro, meio que, né? Aquela coisa assim desconfiada, um sorriso meio que temeroso, vamos dizer assim, né? E voltavam ao momento novamente. Até que um dizia assim, olha, vamos. Um até disse assim, olha, na próxima badalada não vamos ficar tão assustados assim, né? Então, não tinha como. A última badalada mesmo foi fatal. Eu quero só chamar a atenção, Perão, para uma coisa aqui que eu descobri bem interessante, que é quando aparece a morte, né, depois desse momento. Eu pesquisei a etimologia da palavra máscara, cara. E eu descobri algo bem interessante. Vem do italiano maschera, que veio do latim medieval masca, que quer dizer espectro, pesadelo. Máscara, talvez do árabe mascara, em italiano, em italiano maschera, o latim medieval masca, o significado é espectro, pesadelo. Olha que coisa interessante, cara. E máscara, talvez do árabe, que é mascarara, rara, né? é. O H, máscara, que quer dizer palhaço, bufão, e do verbo sakira, que é ridicularizar. Eu vejo completamente aí, meu amigo, a dualidade, uma antítese, sei lá como é que eu posso dizer, como é que eu posso chamar, porque um era o baile dos convivas, né? De todo mundo dançando. Nessa ideia, baseado nessa tradução aqui, é todo mundo como se fosse palhaço, bufão, né? Curtindo. Mas depois aparece a morte vermelha. Mas enfim, deixa isso para depois, vai, continua. Depois eu falo sobre que Não, é isso. Eu estou ouvindo o que você está eu vou falando. atropelar aqui o ponto, meu irmão, vai. É isso, a questão do bufão, né? A questão do palhaço. Essa etimologia que você está trazendo, ela vai mostrar muito da própria história, de como a história social da máscara. Né? A gente sabe que a linguagem ela traz em si a história social dos referentes. Né? Uhum. E outra coisa, já que você tocou na questão da máscara, da etimologia, Diógenes, veja como a tradução é uma coisa complicada, né? Porque no texto em inglês, no original, a máscara da morte vermelha, como foi traduzido porque não dava para colocar, me parece, né, o significado que ela tem na palavra do inglês, porque não é the mask, M-A-S-K, é M-A-S-Q-E. Isso, exatamente. Totalmente diferente. Porque um remete de fato ao objeto, o outro é uma metonímia. O outro é um divertimento, né? A máscara é o baile de máscaras, né? Mas imagine você traduzir o baile de máscaras, aí perde a ambiguidade também. Está tudo concentrado na língua inglesa. Se você for tentar traduzir isso, vai ser complicado traduzir para o português sem ter perdas significativas. Então, a melhor solução, me parece, dos tradutores realmente foi manter máscara. E máscara, em português, também tem esse elemento metonímico, né?
a máscara como sentido de baile de máscaras também. Mas a grafia da língua inglesa, ela já denuncia o que vai acontecer, né? É a máscara, sim, é a personagem, mas é o próprio baile que está sendo já anunciado no título, né? Exato. Aí acontece a 12ª badalada, né? Caminhando aí já para o final, que essa foi, vamos dizer assim, a fatal, né? Em que todos pararam, né? Novamente, e foi mais longa, realmente é mais longa as badaladas, e antes que acabe, né? A última badalada aparece exatamente agora mesmo aparece a descrição da Morte Vermelha, né? Que diz Isso. aqui o seguinte. Mas dessa vez o relógio faria 12 badaladas, e por isso aconteceu talvez que pensamentos mais demorados e mais profusos tenham se inserido nos devaneios daqueles que meditavam. E É. assim também, antes que o último som da última badalada se tornasse silêncio, muitos dos convivas perceberam a presença de uma figura mascarada que, até então, não havia atraído a atenção de ninguém. Os rumores sobre a presença desse indivíduo se espalharam, inicialmente aos sussurros. Essa gradação ela é muito interessante. É. Sussurros pelo salão, crescendo depois para um burburinho. Primeiro, depois o burburinho, a agitação, e depois o murmúrio. Todo mundo começou a comentar sobre aquela figura, né, aquela imagem, que expressava desaprovação e surpresa dos presentes. Surpresa que se acabou transformando em terror, depois em horror e depois em repugnância. Peron, na minha cabeça veio na análise a imagem de uma pessoa doente de peste. É um crescendo, né? Isso. É. O que é que tu pode acrescentar, Miguel? Não, isso. Isso que você trouxe, eu acho que diz muito já, né, dessa situação. Queria só fazer uma retomada da questão Pois não. da máscara, né? Para chegar de novo aí na questão das 12 badaladas, Diógenes. É que primeiro, o relógio, né? O relógio ali como uma, uma sinalização que o tempo está ali. Né? Agora há pouco, eu acho que teve uma live que eu assisti que falava disso, do Memento Mori, né? O, as, as, os quadros de natureza morta, os crânios, mostrando que o tempo... Tem um Memento Mori, tem uma cena clássica de Memento Mori, né? Lembra-te que vais morrer. No Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor chama todos para verem as fotografias dos alunos antigos, né? E diz, olha, todos eles agora são adubo, né? Lembrem-se de que vão morrer, façam o que tem que ser É, feito e tal. E o relógio está ali carpe, como essa sinalização carpe do diem, Memento né? Mori, né? Né? E a questão das máscaras, de novo, o elemento alegórico presente, porque eles estão fingindo, né? Estão fingindo que nada está Perfeito, acontecendo. A perfeito. morte está ali, eles estão o adereço não poderia ser mais apropriado, né? Esse fingimento de que o tempo não existe, o fingimento de que a morte, que a peste não está acontecendo, né? Então, aquilo tudo é artificial, né? Até que aparece a figura e desperta-os, né? E, e tem outro elemento, inclusive, que é a máscara, ela traz, essa palavra aparece no texto, a carnavalização, né? É, Um cenário de carnavalização, o texto diz isso. Ora, e que coisa mais carnavalizada de inversão de papéis do que um governante que, no lugar de tentar solucionar os problemas da população, ele abandona a população com a morte do lado de fora e se tranca para viver a sua farra particular com os seus amigos mais próximos, né? Uma espécie de cordialidade inglesa ou a maneira europeia, né? uhum, Naquele sentido do que o Sérgio Buarque de Holanda falou, né? Aqueles que são meus amigos, eu faço tudo que for melhor, os que forem meus inimigos, eu procuro dificultar. Quem não era amigo do príncipe, está do lado de fora, com a morte. Quem é amigo do príncipe, ou quem é seu bajulador, como você falou, né? Está comigo. Ora, isso é um fingimento. Isso é uma inversão de papel,
né? É fingimento de que o tempo não existe, é o fingimento de que a peste não existe e é o fingimento de que eu sou um governante. Poxa, fantástico. Isso mesmo. É isso aí. Então, deixa eu continuar aqui, né? Porque assim, quando a morte aparece, quando esse ser, né, que não é chamado ainda de morte vermelha, ele vai ser chamado depois. é, Ele aparece, então provoca aí exatamente um terror, né? Imagem de terror, depois Isso. de horror e depois de repugnância, que como eu falei, para mim remeteu-se a ideia da como se fossem os sintomas da própria peste, né? Como fosse a imagem da própria peste Exato. dentro agora do castelo, né? É. Na verdade, como você mesmo falou, ela estava presente na figura do relógio, na figura do tempo. Então, ela começou a passear, né? Ela começou a passear entre os convivas, né? Passear entre as pessoas. E interessante, tem uma imagem aqui muito curiosa, porque mostra possivelmente quais os tipos de pessoas que estavam dentro do castelo, que é o seguinte: há fibras nos corações dos mais indiferentes que não podem ser tocadas sem despertar emoção, Exatamente. Perfeito isso. né? Ou seja, quem estava ali indiferente Sentiu. sentiu Isso. impacto, entendeu? E diz mais, ó, até mesmo nos totalmente insensíveis, para quem a vida e a morte são brinquedos similares, há coisas que não admitem brincadeira, ou seja, Isso. criou-se uma atmosfera, Perão, de seriedade. Quem era indiferente parece que despertou, estava vendo a coisa real ali, né, entre eles, a imagem da própria ideia da morte, e o insensível parece que a sensibilidade brotou naquele momento, né? Então causou realmente esse impacto em que todos pareciam agora sentir que havia espirituosidade. Lembra que eu falei lá atrás da ideia da beleza, né? É. Que de acordo com Poe, na filosofia da composição, a beleza é o efeito, a beleza é da Perfeito. É. alma, não é? Mas assim, para um momento no começo não havia espiritualidade nenhuma. O que havia era carnalidade, na verdade, né? O que havia era o curtir. Tanto é que o baile representou isso do carnaval, né? E agora, com a ideia da morte, a espiritualidade parece que surgiu, né? Quero estar dizendo aqui que essa imagem do passeio da morte parece muito a própria imagem do contágio. Perfeito. Perfeito. E quando ela, inclusive, quando ela avança, todos se afastam e ela toma o centro. Todos ficam próximos às paredes para ficar o mais distante possível dela, né? Isso, isso. Então é isso mesmo, Carol. A ideia ela passeando, contagiando, né? E todo mundo fugindo desse contágio. É uma leitura alegórica importante. Uhum. E veja só, aí agora ela vai ser chamada de morte vermelha. Porque no começo era a morte da ideia da doença, da ideia da peste. Aí, ó, É, o mascarado, depois de começar a passear entre os convivas, né? O mascarado tinha ido longe demais ao fantasiar-se de morte vermelha. Ah, sim, ó, um pouquinho antes. A descrição da figura, né? Era uma figura alta e esquelética, em volta da cabeça aos pés, com a mortalha do túmulo. A ideia da morte aí, né? A máscara que lhe ocultava o rosto imitava com tanta perfeição a rigidez do semblante de um cadáver que até mesmo o melhor dos exames teria tido dificuldade de perceber o engano. E, no entanto, tudo isso deveria ser suportado, se não aprovado pelos presentes. Era um baile de máscaras. O mascarado tinha ido longe demais ao fantasiar-se de morte vermelha. Suas vestes estavam encharcadas de sangue e a testa ampla, assim como todos os traços do seu rosto, estavam borrifados com horríveis manchas escarlate. Novamente na ideia da doença, né? Ou seja, a morte entrou, a doença entrou, os fez lembrar daquilo que estava acontecendo lá fora, meu amigo. Pelo menos E essa uma é... coisa importante, Diógenes, além disso, é que esses eram sintomas de peste mesmo. Então, Exato. havia pestes em que o sangue saía pelos poros. As pessoas tinham uma hemorragia cutânea muito forte, né? E eram abandonadas pelos parentes, por tudo. A peste, ela gera uma solidão, né? Assim,
Aliás, a nossa tragédia, as pessoas dizem, não, mas porque a Covid-19 é como qualquer uma. Não, não é como qualquer uma, porque você perde o ritual da morte, né? As pessoas morrem, elas morrem sós, como todo mundo, Pô, mas o ritual da morte já não é um ritual é. gregário. Se é que se pode chamar de ritual, né? E isso que você está dizendo, a questão ela agora recebe o nome de vermelha, né? Uhum. As pestes, elas ficaram muito associadas na história durante muito tempo, justamente à cor rubra, porque elas eram associadas ao incêndio. A metáfora que se usava para as pestes era uma metáfora do incêndio, de um fogo, né? Então, por exemplo, o Daniel Defoe, né, do Gulliver e tal, ou desculpe, Gulliver o Swift, misturei. O Daniel Defoe nos relatos de diários de um dia os relatos de uma temporada de peste, alguma coisa assim, ele vai falar o tempo inteiro, vai usar metáforas de fogo. O Boccaccio também vai usar as metáforas do fogo para falar da peste. Então, a peste ela era representada muito comumente ou pela imagem, pela cor vermelha, a cor, por causa do fogo, né? Ou então, tinha também a imagem de flechas, né? Flechas que eram lançadas e, por exemplo, em épocas de peste, essas representações aconteciam muito. Essas flechas atingiam ricos e pobres, né? Você era atingido meio que de maneira randômica, de maneira aleatória. Então, a peste era representada. Então, a morte vermelha, agora ela recebe um, uma denominação forte e tem esse elemento atávico, né? Assim, da cor vermelha. É bem interessante como o Poe vai carregando o seu texto de simbolismo. É um texto profundamente não simbolista no sentido de escola literária, embora o Poe fosse, em certa medida, assim, um simbolista, um pós-simbolista, mas não é disso que eu estou falando. Mas esse simbolismo, esse caráter potente, de uma metáfora potente que desemboca na alegoria que a gente está falando. Né? Aham. Pois é, interessante, porque agora que aparece a ideia, né, da doença e da morte. Porque a citação lá atrás era só a doença. Agora, além da doença, a imagem da própria morte passeando É, entre os convivas, né? Entre os convidados. Aí, o que é que acontece, Diógenes, né? Ela deixa eu só pegar para não perder esse ganchozinho. A questão do vai. vermelho ainda tem outro significado. O vermelho aparece muito, ele está no espaço, né? A partir do vitral, a partir da morte vermelha, da ideia de sangue, mas também os personagens. O Próspero, ele fica tem um momento que ele fica com fúria e vergonha. E esses dois sentimentos geralmente são representados pela cor rubra. Cor E a vermelha, é pessoa verdade. enrubesce de vergonha e enrubesce de fúria. Né? Veja como o Poxa, vermelho ele também vai povoando isso aí. é verdade. Acho que desde o começo do conto, né? Ele É, começa, né? Quando a morte vermelha. Então, a cor, o simbolismo da cor já vem desde o começo e vai passeando por todo o conto. Aí o que que acontece, né? A morte vai passeando, o pessoal fica assustado, como você mesmo descreveu já, né? Cada um o clarão vai se abrindo, né? E cada um vai se encostando na parede com medo, né? é, Ninguém se atreve a encostar, aquela imagem estranha. Na verdade, não é imagem estranha, né? É a imagem da realidade. A própria realidade da doença e da morte entrou nos aposentos no qual não se esperava. é. Afinal de contas, como nós vimos lá atrás, fechou-se para quem entrou e fechou-se para quem estava fora. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. E a morte agora está passeando entre eles, a morte agora está realmente despertando-os para a realidade através do relógio. Foi o relógio que trouxe a consciência deles nesse momento, que trouxe a ideia, né, que fez eles despertarem para esse momento. Aí Próspero daquela ideia, né, de ir para cima, de, de agarrar, de dar ordem, mas ninguém se atreve, né? E a morte vai passeando. Isso. Ela vai pelos aposentos, vai de leste a praticamente a oeste. E ninguém faz nada. Até que Próspero, até que Próspero pega uma bainha, né? Uma bainha, uma adaga,
e vai enfrentar a morte, né? Mas o que eu queria ver aqui também, Peron, é essa ideia de como era Próspero, né? Um homem esperto, um homem feliz, destemido e sagaz. É, Aí, quando os olhos do príncipe avistaram essa figura fantasmagórica, ele foi tomado por convulsões, a princípio estremecendo de horror e asco, mas depois enrubescendo de raiva. Ou seja, veio todo o pavor, toda a sensação de terror, né? Ou seja, os adjetivos que tinham no começo praticamente caem por terra, né? Porque feliz agora não dá. Destemido agora também não dá. Sagaz não dá. Veio medo. Veio medo. E para mim, na minha opinião, para se autoafirmar, enrubesceu de raiva, disse, olha, faça alguma coisa. Quem é esse cara que tá assim pra gente matar logo ao amanhecer para enforcar ele, né? Foram mais ou menos essas palavras de Próspero. Ninguém fez nada. Tu tem que acrescentar alguma coisa aí? tenho, não, eu estou esperando você fazer a reflexão, porque eu estou maquinando também o que você está dizendo. Complementa? Veja, é porque aí, de novo, aí a gente vai entrar no que se, durante muito tempo, se aconselhou, né, a questão da fuga. Eu tomei nota aqui, no texto, né, o, Neide, só um é minutinho, que que essa luta o vai ser. medo, veja, o medo, Pera, rapidinho. não é Pera, que ele não rapidinho. fosse destemido. Rapidinho. Rapidinho. Neide, guarda essa ideia que daqui a pouquinho tá chegando lá, tá? Fica tranquila. Que ela botou aqui, não a luta contra a morte. É, Daqui a pouco. Vai, Perão, desculpa. desculpa, tem um inseto Vai, aqui voando. vai. Não é que não houvesse que ele não fosse destemido de novo, né? É que o medo ele era. É porque a coragem, ela não é ausência de medo. Eu A sei, é coragem verdade. é agir apesar do medo, Isso. né? É. E porque o corajoso também, o corajoso ele tem as três categorias, né? O covarde, o corajoso e o temerário, né? O sujeito covarde é aquele que não age quando a situação pede para ele agir, né? A situação é imperiosa. A situação necessita dele e ele nega a sua ação, né? Então ele está agindo de maneira covarde. O corajoso é aquele que age apesar do medo numa situação que pede a ação dele, né? E o temerário é aquele que age de maneira perigosa numa situação que não pede, numa situação desnecessária, né? É o imprudente, é o temerário, né? Deixa de ser uma qualidade, naturalmente. Uhum. Então, ele vai vendo, se a gente acolhe a leitura da Carol, né? Do contágio, ela está ali tentando contagiar, né? E ele está ainda na margem da prudência, mas chega uma hora que ele não se permite mais. Ele até se envergonha da covardia momentânea que ele teve, ele diz, né? E Exato. vai lá para confrontar. Lá vem a questão da luta com a morte, né? Só que não se luta com a morte. Até se luta com a morte, mas a gente só vence a morte por concessão. Pô, fantástico isso. É, dá pra passar a madrugada hoje pensando sobre isso, cara. É verdade, é Mas não verdade. é assim, a morte É, ela tem um poder que supera as potencialidades humanas. Quando a gente acha que venceu a morte, na verdade foi uma concessão. Porque se ela quiser, ela fantástico. se impõe. Verdade, verdade, verdade. Se for pensar em exemplos, tem vários. Pessoa que no momento escapou, daqui a pouco, um caso, assim, só pra citar um, aquele cara do locutor, né, que escapou, que sobreviveu no acidente da Chapecoense, né? Morreu recentemente de ataque cardíaco, É, entendeu? Ou é, seja, escapou de uma morte trágica, terrível, né? E morreu, isso. não vou
amenizar a morte, que de qualquer forma é trágica também, mas foi de ataque cardíaco, É. entendeu? E tantos outros exemplos que eu vi também um dia desse, o cara se acidentou com o carro, voltou para poder pedir ajuda, pegou uma moto, no mesmo dia teve um acidente na estrada e morreu. No mesmo momento. E tantos outros casos, enfim, realmente, como você falou, é uma concessão, cara, é isso mesmo. Aí começa a luta, né? Aliás, começa a luta não, na verdade, Próspero vai confrontar a morte, vai lutar contra a morte, mas a morte depois. Interessante que quando a morte vermelha chega, né? No quarto negro, né? E Próspero vai até lá, achando que ia ter sucesso, né, na empreitada de matar essa figura que achava-se que era humana, apesar da descrição ser uma descrição humana. A morte é bem mais rápida, o agarra, o mata, e aí é o fim do Próspero, né? Isso. É porque essa questão da morte, o Matheus Maranhão colocou aqui, trouxe uma leitura, trouxe um trecho do Bukowski, né, que ele diz: não podemos vencer a morte, mas podemos vencer a morte em vida, né? A gente vence evento. É porque eu gosto muito da imagem do Sêneca, porque Sêneca diz assim: todos nós imaginamos a morte como um momento específico, lá no final, né? A partir de Uhum. um tempo escatológico, né? Só que aí o Sêneca traz um outro ponto de vista. Ele diz: a morte, ela está o tempo inteiro presente, porque pertence ao reino da morte tudo que já adentrou o espaço do nunca mais. Tudo que já adentrou o espaço do nunca mais já foi absorvido pelo reino da morte. Então, aquela festa de São João que eu vivi semana passada, né, vamos supor, né, estivéssemos em junho, ela já está no reino da morte, né? Os amigos que eu encontrei no início do ano, aquele Réveillon que eu tive, está no reino da morte. A morte não é um momento, né? O nosso corpo, ele é uma espécie de cemitério, né? Quantas células estão mortas aqui, outras estão entrando no lugar. O Michel Serres tem uma imagem maravilhosa no Incandescente falando disso, que o Uhum. nosso corpo é uma espécie de comunhão de tempos. São tempos diferentes dentro do mesmo corpo, né? É. Então, nem o próprio tempo resiste à morte, segundo o texto, né? O relógio desaparece, né? O relógio também Isso. se dissolve. Nem o Isso tempo depois, resiste à morte, exato, né? isso depois que todos, né? Quando o Próspero cai morto, quando todo mundo cria, vamos dizer assim, uma coragem, né? Muitas aspas aí, e partem para cima da figura, achando que era humana, quando na verdade não era humana. Ela era, né? é, Cadê? As vestes e a máscara cadavérica que haviam agarrado, as vestes e a máscara cadavérica que haviam agarrado de forma tão violenta e agressiva não continham nenhuma forma humana tangível, né? Nenhuma forma Uhum. humana que se apalpasse, que se pegasse, ou seja, era uma imagem fantasmagórica, então, É, né? E ela prevalece sobre todos, matando tudo. todos, né? Matando todos, em todos os aposentos, ou seja, em todas as fases que possivelmente pode ser as fases da vida, ela está presente em todas as fases, eliminando todos, e como você acabou de apresentar, não é? O relógio também vai para o beleléu, vai para o espaço, desaparece também. E é quando se É prevalece. interessante. Desculpa, Fala. Deus. Não, termina. Não, é interessante essa coisa, porque quando todos morrem, o tempo vai embora. O relógio. E aí eu lembro quando algumas reflexões de filósofos, quando eles dizem que o tempo, ele também é uma criação humana. Não o tempo em si, mas a temporalidade. A temporalidade é uma criação humana. O tempo só existe com a presença do ser humano para materializá-lo, né, de alguma maneira. Né? A sensação de tempo, ela também é uma construção mental, né, para É. alguns filósofos. Então, é, é curioso isso, porque quando todos morrem, o tempo também morre. Né? A gente pode É até interessante discordar que, dessa leitura de que o tempo é uma construção humana, mas aceitando essa premissa, o texto responde bem a essa premissa, né? pois é interessante que além do relógio desaparecer, tudo vai se apagando, né? Como se fosse Tudo. um palco, como se fosse um palco, né, de teatro que vai
a luminosidade Isso. vai apagando e a cortina se E fecha, cai né? o pano. Exatamente, é lembrando Shakespeare, o resto é silêncio, né? Isso. E aí, Exatamente. o interessante é que as três frases o final, o último período aqui do conto, fala que e a escuridão, com letra maiúscula, e a ruína, com letra maiúscula, inicial Maiúsculo. maiúscula, e a morte vermelha, a personagem, né, agora na, 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 na sua essência mortífera, vamos dizer assim, estenderam seu domínio sobre tudo. Final. O resto é silêncio. Bonito, né? É, O domínio da morte. No final das contas, a vida é como se fosse uma exceção, né? A vida é o que está entre parênteses no nada que a envolve, né? Então, eu não sei, é o grande mistério, a gente fica elucubrando em torno da morte, desse fenômeno, né? Todos nós falamos da morte sem que no final das contas a gente sabe o que ela de fato é, né? exato. A gente fica meio que agindo como... falar da morte é como pensar no orbital lá da química, né? É a máxima possibilidade de encontrar o elétron. Bom, a gente vai falando para ver se a gente gera um orbital aqui, para em algum momento tentar encontrar essa morte. Mas ela sempre Verdade. nos escapa, como no texto, né? É. A gente sempre vai Ela não ser se vítima deixa dela. agarrar. É, sempre seremos vítimas dela. Né? É. Pelo menos nessa existência. Então, Diógenes, Peron, fala. eu trouxe aqui questão do momento atual, né? Diálogo com o que a gente vive, Era o que eu né? falo agora. Pronto, então vai lá. Não, complemento porque assim, o conto não foi só análise do conto, né? Na verdade, a nossa proposta também foi fazer esse intertexto, né, com a Essa ponte. atualidade, essa ponte, exatamente. Então, É. vamos ver o que, é que podemos colher, né, desse conto para aplicarmos na nossa realidade. A primeira questão do isolamento, que é evidente, né? Chama muita atenção, né? Como todos eles viram as costas para quem está do lado de fora e a morte vermelha foi do lado de fora e todos eles ali estão protegidos. E aí a gente percebe que não é uma sociedade sólida, já que não tem solidariedade, né? Essa solidariedade não existe. Tem muito o cada um por si. Tem uma frase no conto que eu acho que ela é mais contundente em relação a isso. Não sei se eu tomei nota aqui, mas aqui, ó, o mundo exterior que tomasse conta de si mesmo. É, Né? E aí é interessante porque essas pessoas que estavam do lado de fora, elas também não tinham liberdade. Se quem estava do lado de dentro estava com a ilusão de proteção e tal, e estava abdicando da própria liberdade, quem estava do lado de fora estava sem proteção e sem liberdade. Né? Porque você não não... havia segurança nem liberdade, né? Exatamente. Elas não tinham nem uma coisa nem outra. Você não pode ter liberdade se o sofrimento é tão imperioso. Quando o sofrimento é imperioso, a liberdade é uma ilusão. O próprio sofrimento acaba tornando-se uma prisão, né? É uma prisão. Você sequer tem a possibilidade de ter a liberdade da razão, a liberdade do raciocínio, a liberdade da imaginação. Porque você está primeiro preocupado em aliviar o sofrimento. É a primeira é, é a primeira urgência, é a do corpo, né? Então, você tem essa dor do corpo, que é uma dor urgente, tem a dor do sentimento, tem a dor moral. Tem uma escala aí, né? A dor do corpo ela é mais urgente. Se você está sofrendo, né? E ainda tem a dor psicológica, do medo, da pressão, né? A dor de ver as pessoas, e aí a dor moral, né? A dor do sentimento, todas elas juntas, de ver quem você ama morrendo ali, morrendo nas ruas, como acontece hoje ainda, mas acontecia muito durante essas pestes, essas epidemias. Esse sofrimento, ele impede que você tenha um maior trânsito, não só físico, mas um trânsito mental. O seu raciocínio, o seu pensamento,
ele também fica feudalizado. Aquelas pessoas estavam feudalizadas, estavam encasteladas lá, no meio que protegidas. Mas essas daqui, elas estão feudalizadas no pensamento. Talvez seja um encastelamento mais trágico, né? Exato, até porque, Perão, também tem essa questão a simbologia do relógio, eu penso que a gente também vive. Porque por mais que nesse isolamento muitos de nós tentemos levar a vida normal, como falei, tentar levar a vida normal, não botando a cara aí fora e fazer o que tem que fazer e levar como se fosse o normal. Mas aquele normal agora, um novo normal, vamos dizer, dentro de casa, né? Então a gente tenta, de alguma forma, se desligar um pouco lá de fora, Isso. mas querendo ou não, o som do relógio, ele vai bombardear, vai nos bombardear com as notícias. É. Ele vai nos trazer de volta à realidade quando escutamos a quantidade de pessoas que estão morrendo. Eu penso que essa simbologia também pode ser aplicada para essa análise. Não Sim. adianta a gente querer, achando que está dentro de casa está seguro, e achando que está lá fora, né, não quero saber, eu não vou arriscar, mas o relógio vai badalar. E esse badalo é Uhum. exatamente as notícias, os jornais, que não se fala outra coisa a não ser nisso. Não é? E se a morte lá no texto, ela materializada no tempo, ela voa, aqui também. Porque o vírus voa. É, sem dúvida. Né? Ele flutua, inclusive eu estava lendo que ele consegue ficar durante 8 minutos no recinto, né? Eu não sei até que ponto isso tem veracidade, enfim. São coisas que a gente vai lendo, vai acompanhando, tentando acompanhar em veículos seguros e tal, confiáveis. Mas, enfim, a ideia é essa. Eu acho curioso quando tem gente que ainda acha que, não, eu estou seguro, eu tenho o meu apartamento, eu tenho os meus, como é que se diz? Eu tenho a minha comida, eu tenho as minhas provisões e pronto. Só que, mais do que nunca, a ideia de solidariedade é uma urgência. Porque eu até cheguei a escrever isso no Facebook em algum momento, porque se o sujeito que está, o indivíduo que está vendendo maçã no sinal, ele é infectado com o vírus, né? Isso daí é transmitido de maneira exponencial. Então, veja, se a gente não consegue ter a empatia, se a gente não consegue ter a inteligência da sensibilidade, que pelo menos tenha a inteligência pragmática da racionalidade, né? Sem dúvida. De entender que matematicamente a matemática também vai nos alcançar como o tempo nos alcançou. Eu fico curioso porque como tem gente que nega isso, né, cara? Porque a imagem dos convivas e do próprio Próspero são dos negacionistas, Isso. que estocaram, que Próspero providenciou tudo, que não faltasse nada, né? Mas na verdade, apesar de terem muita provisão, não foi capaz, né, de salvá-los da tragicidade final, né? Como você falou, Exatamente. a gente tenta, né? A gente tem que se cuidar, tem que continuar nesse isolamento e não dar cartaz a tanta irracionalidade, que eu chamo de irracionalidade, que a gente está vendo o tempo inteiro, de tanta gente que insiste em querer voltar para as ruas. Eu, sinceramente, cara, eu não tenho a menor preocupação de que a coisa vai acabar agora. Assim, eu não tenho a menor preocupação de ficar preocupado com esse. Isso. Do Entendeu? Neide está colocando que negar é uma forma de fazer um baile, exatamente. O baile foi justamente essa alienação. Perfeito. Né? Perfeito, Edu. Perfeito, é verdade. Perfeito. Não adianta a gente tentar se proteger. Tem até um trecho, lá no finalzinho, que vai dizer que a morte vermelha chegará como um ladrão na noite, que é um intertexto bíblico. Né? Isso. É Jesus que chegará à noite, né? Como um ladrão na noite. A gente pode entender como um recorte paródico. Que lá em Mateus isso vai ser dito. Né? Bem,
a morte vai chegar como um ladrão na noite. Não adianta. Não adianta fechar, colocar todas as muralhas, todas as fortificações, colocar ferrolhos. Quando ela quiser, ela chega. Isso não está na nossa vontade. A nossa Verdade, vontade, ela é só uma ilusão de ótica. verdade. Pô, cara, como esse conto realmente tem muita relação com o momento. Então a gente não tá livre mesmo, não. Mesmo dentro de casa, desse isolamento, a gente tem que fazer se cuidar, né? Se cuidar É. se cuidar não fazendo baile nem negar, né? Mas saber que Não, ter não. ter a consciência de que, olha, eu tô com a sensação de segurança, mas, melhor, eu tô com a falsa sensação de segurança. E eu tenho que saber que amanhã ou depois torcemos para que não, né? Queremos que não, mas de repente a doença bate a nossa porta e, enfim, acontece, É, né? é sim. E Tem como um, você falou, né, desse isolamento, o pessoal que eles se isolaram na alegria, né? E tem um monte de gente aí isolado, sem ninguém, né? No leito dos hospitais, padecendo, cara. o, se a gente não tem é preciso ter, e aí é o papel da arte, né? O papel da cultura e tal. Se a gente não tem imaginação, a gente não consegue fazer com que esse mundo seja um pouquinho menos doloroso, sabe? Só a imaginação, porque se a gente age de maneira mecânica e tentando se proteger e virando as costas para quem está ao lado, no final das contas, isso vai ser cobrado, né? Isso. A partir da nossa própria pele. A gente, por essa questão exponencial, que eu já falei, né? Mas tem outro elementozinho aí, que aquele momento em que o tempo dava as badaladas, que o relógio dava as badaladas e que as pessoas ficavam lívidas e tinham uma espécie de sopro de consciência, em algum instante, dependendo das nossas ações, esse sopro de consciência ele vai aparecer, ainda que seja breve e fugitivo. Mas ele aparece. E ele aparece e ele incomoda. Né? Uhum. Então, tem um tempo interior dentro de nós que ele parece que está tentando fabricar alguma ideia de justiça dentro de nós. Né? Já que do lado de fora ela parece quase que utópica. Sem dúvida. É por aí mesmo, com certeza, Perão. Bom, a conversa tá boa, eu tô preocupado com o tempo da live. Não sei se Não, tá pois é, próximo de acho que a acabar. gente já. Eu só queria chamar a atenção para esse momento que a gente vive, né? Que é preciso dar gravidade às coisas. Eu acho que a gente perdeu, a gente, digo assim, né? A sociedade, em boa medida, não todo mundo, evidentemente, espero que não a maioria, mas a gente vê muito as pessoas perdendo a gravidade das situações. E isso infelizmente é histórico. A gente lendo o Delimot, né, que eu falei no capítulo sobre a peste, ele vai dizer isso, que durante os episódios de epidemia, de alastramento de peste, o riso, a gargalhada, a gozação, os governantes que faziam gozações com isso era uma coisa muito comum, né? E continua sendo. Então é preciso dar gravidade às coisas, gravidade no sentido de dar peso ao que as coisas realmente devem ter. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando no texto se diz assim, mesmo para os irremediavelmente perdidos, para quem vida e morte são igualmente pilhérias, há assuntos sobre os quais nenhuma pilhéria pode ser feita. Mesmo para as pessoas mais levianas, há assuntos sobre os quais nenhuma pilhéria pode ser feita. Exato. Mas parece que a gente vive num momento em que mesmo essa frase está sendo desafiada. É uma pena, mais do que uma pena, é trágico. Né? E a É, gente vai ter que recuperar esse senso de humanidade, vai ter que recuperar esse senso de gravidade, se a gente quiser sobreviver primeiro na carne e depois no espírito. ok. É isso aí, Perão. Então, nosso tempo tá acabando, deixa eu agradecer. Perão, obrigado. Boa noite, meu amigo. Eu que Valeu. agradeço, Diógenes. Vamos marcar outras lives aí, vamos falar sobre os assuntos, foi muito bom. Tá? Agradeço Vamos sim. mesmo tua paciência, tua participação. E obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite. Deus te abençoe, tá? Gente, boa noite, Boa valeu, noite, tá? Diógenes. Obrigado a todos que acompanharam. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo. Um abraço.